Olá, eu sou Felipe Fonseca e estou aqui para fazer alguns breves comentários sobre a cerimônia do Oscar de ontem à noite, domingo, dia 24 de fevereiro de 2013, o 85º Oscar. O apresentador foi o Seth MacFarlane e eu, desde a madrugada e hoje, até quase de manhã e hoje durante o dia, li muitos artigos, tudo que repercutiu na imprensa sobre a cerimônia de ontem. Li bastante coisa assim, então visões muito boas. É, o consenso parece ser que foi realmente um fracasso, um fiasco, um dos piores Oscars. E a previsão que o Capitão Kirk, William Shatner, fez no começo da cerimônia tornou-se irônica e icônica, porque realmente não deu muito certo a coisa. Eu acho que o maior culpado não é o Seth MacFarlane. É, e aí, enfim, eu estou usando também argumentos de tudo que eu li, principalmente no site salon.com, textos muito bons, inclusive. É, são os produtores, né? Os produtores e roteiristas, o Seth é um deles, dos roteiristas, né? Mas a escolha dele, para começar, que eu achei interessante, eu disse que estava empolgado, assim, se fosse que nem foi a apresentação dos indicados, a gente provavelmente iria se divertir muito. Eu tenho várias risadas durante a cerimônia, assim, teve momentos engraçados, momentos até que o pessoal lá não deu risada, mas eu ri em casa, não sei, porque eu acho que tem piadas, por exemplo, a piada que ele fez com Abraham Lincoln, né, que o único ator que realmente conseguiu entrar na cabeça do Abraham Lincoln foi o John Wilkes Booth, o ator que o matou, né? O pessoal não riu dessa piada lá, e eu ri, mas aí que tá, né? Eu não sou americano, talvez pra eles seja algo que não é engraçado fazer piada. É, mas no geral, realmente, eu acho que teve muito mau gosto, assim. E não é a questão chata do politicamente correto, não tô querendo ser longe disso, assim. É que tem coisa que não tem graça, assim. Essa linha, o humor é muito difícil e na maioria dos textos que eu li de ontem para hoje discute-se muito isso, né? A dificuldade do não é fácil fazer rir. A verdade é essa. E, por exemplo, a gente teve um caso também aí que já está repercutindo, já assim já teve até desdobramentos. O site The Onion, que é excelente, né? É um site de sátira, de notícias, assim, né? Notícias falsas. Muito bom, muito engraçado e muito acessado nos Estados Unidos, que publicou no Twitter ontem uma mensagem infeliz, xingando a Kwanese Wallis, a menininha de 9 anos que foi indicada. É, assim, como se, obviamente, numa tentativa de fazer humor, mas muito infeliz, assim, chamando ela de cunt, né? É, enfim, muito infeliz, ridículo. Tanto que um pouco menos de uma hora tiraram do ar e hoje o site e poucas horas depois o site já publicou uma retratação, se desculpando com ela, com a academia e dizendo que as pessoas responsáveis vão ser disciplinadas e tal. Enfim, porque a gente tem essa discussão aqui no Brasil, é recente, ela continua em pauta, por conta dos humoristas, e humoristas entre aspas, tá? Uh, que abusam aqui no Brasil e acho que e declaradamente, né, coisas que foram frase dita por alguns, que no humor vale tudo. Não, não vale tudo, não existe isso. Eu pelo menos não concordo, né? Não é só porque você está fazendo humor que aí vale tudo. E porque tem coisas, eu li um texto muito bacana que falou que assim, não é questão do politicamente correto, simplesmente não tem graça. Ah, a graça é relativa e tal, tá, mas você não pode xingar uma menina de 9 anos e isso por si só é engraçado. Não é engraçado. Isso não é engraçado em lugar nenhum. Não é porque você fez algo que é ousado e simplesmente não é engraçado. Então por que fazer? E aconteceu muito isso ontem à noite com o Seth. Muitas coisas sem graça. Só que eu digo, ele não é o principal a ser culpado porque eu acho que é a organização do espetáculo, a produção toda. E as outras pessoas que escreveram os textos, também os monólogos dos apresentadores, por exemplo, foram terríveis. Os textinhos antes de cada dos casais ou as pessoas sozinhas para apresentar as categorias, né, sempre faz uma piadinha e tal, foram horríveis, horríveis. Teve foi um dos primeiros, inclusive, da noite, a Melissa McCarthy e o Paul Rudd, que são ótimos.
e muito engraçados, fazem muitos filmes de humor e tal, são humoristas. Foi ridículo, assim, eu fiquei com a impressão até que deu algo errado no teleprompter. E aí eles se perderam. Mas não, porque o que eles estavam fazendo deu pra ver que não dependia do teleprompter. O problema não era. Foi simplesmente ruim. Não foi engraçado. Foi vergonhoso, patético, assim. E aconteceu isso muito durante a noite, assim. Piadas que não vingaram, que deixaram as pessoas... A câmera ia pra plateia. Isso foi engraçado também, né? O diretor tava de sacanagem, né? Porque ele cortava pra... A direção de imagem cortou pra vários momentos de pessoas na plateia com aquela cara de vergonha alheia. Então eu acho que o diretor não devia estar muito satisfeito com a produção do show e resolveu deixar isso bem claro através das reações da plateia, de vergonha pelo que estava acontecendo no palco. E realmente teve muitos momentos assim durante a noite. É, por exemplo, algumas coisas legais, né? Eu achei engraçado eles colocarem a música do Tubarão para anunciar que assim a pessoa tem que encerrar o discurso, né, e sair do palco. Só que a primeira vez que isso aconteceu, aí que tá, coisas infelizes. Como foi algo que ninguém sabia, né? Assim, quando começou a tocar a música do Tubarão no primeiro discurso pra cortar, eu pelo menos já saquei. Falei, nossa, que engraçado, né? Botaram a música do Tubarão pra encerrar. Mas eu até vi comentários depois na internet e tal, no Twitter, Facebook ontem à noite, de gente que não tinha se tocado que era pra isso, assim. Achou que fosse uma transição era só, tava tocando para próximo evento, para próxima atração, né? Uma transição, uma música de transição. Então assim, mas o que acontece o mesmo deve ter passado pela cabeça de quem estava fazendo o discurso, que era o pessoal dos efeitos especiais. E eles estavam justamente, nesse caso foi coincidentemente, quando eles começaram a tocar no assunto da empresa, a HIS, que eu não me recordo agora o nome exato dela, que decretou falência essa semana passada, né, nos Estados Unidos. Então ele ia falar sobre isso. Então uma espécie de momento mais de... E não é nem protesto, porque pelo menos quando ele começou a falar, ele estava falando do apoio e tal para o pessoal. Mas deixar registrado, né, um problema da indústria, né, uma grande empresa, muita gente perdendo emprego. E coincidentemente, eu realmente acho que foi coincidência, porque a música começou a tocar e ele começou a falar praticamente ao mesmo tempo sobre isso. Já estava acabando o tempo dele. Mas aí a música continuou, o Tubarão, ele não deve ter se tocado, porque foi a primeira vez na noite, e era logo no início da noite, que alguém estava recebendo a música para sair, então ninguém sabia ainda dessa novidade, né, que não era aquela música tradicional do Oscar, era a música do Tubarão, e ele continuou falando, e no que ele continuou falando, a música foi subindo, daí cortaram o microfone, que é isso que eles fazem, né, assim, toca um pouco da música para dar deixa pro cara sair, e se não sai, eles cortam o microfone e já corta a câmera pro apresentador. E foi o que fizeram. E ficou feio. E aí até cortou pra Nicole Kidman com o marido dela, tipo, fazendo aquela cara de vergonha ali, assim, o marido dela, inclusive acho que é o Keith Urban, né? Com a mão tampando a cara, assim, de vergonha. Tipo, nossa, que constrangedor, né? Que sacanagem. Então, isso aconteceu algumas vezes durante a noite, e isso sempre acontece, né? E eu vejo que tem muita gente que reclama. Temos, como tudo, né? Várias opiniões diversas. O pessoal tem que aprender que não é pra ficar agradecendo a família toda e todo mundo e ficar falando um monte de nome porque não tem graça. Eu não sei, talvez o dia que essas pessoas ganharem alguma coisa, elas vão elas vão entender. Me parece que a vontade de você agradecer todo mundo, enfim, é muito grande. E quando você tá lá em cima, na frente de todo mundo, isso serve pra qualquer coisa. Quando você tá na frente de pessoas, e são pessoas que não estão acostumadas. A gente tá falando de pessoas que não estão na frente das câmeras, não são os atores. Os atores talvez devessem ser um pouco mais contidos e articulados nos seus discursos. Agora, todos os outros que não são pessoas que estão na frente das câmeras, acostumadas com a mídia, acostumadas a falar em público, é compreensível, pô. Então os caras lá de efeitos especiais, nervosos e passam uma série de coisas na cabeça, eles querem falar o nome de um monte de gente. Eu não vejo nada de mal nisso, na verdade. O que eu acho assim, um pecado é você cortar um discurso de uma pessoa, uma coisa extremamente, me parece, indelicada, porque também, sabe, não são 30 segundos que vão matar, tudo bem, eu entendo. 30 segundos podem sim fazer a diferença. Mas a questão esses 30 segundos poderiam ter sido ganhos caso um monte de baboseira que colocaram no show não existisse, ou fosse mais sucintas. A noite teve um tema que foi uma homenagem aos musicais. Tá, ok. E ó, vamos começar, antes de começar a falar disso, só para deixar bem claro, eu sou um
apaixonada por musicais. Super fã de musicais. No cinema, nos teatros, assim, eu amo musicais. Então, tudo isso que eu vou falar é vindo de uma pessoa que ama musicais, tá? Uh, realmente não sou alguém do contra, então, que está falando. Então não tem rixa pessoal nenhuma, pelo contrário. Então tudo bem, o tema da noite vai ser homenagem aos musicais, ok. Aí eles chegam e falam que vai. Isso o Seth MacFarlane falou no começo da cerimônia, né? Vamos homenagear os musicais nos últimos 10 anos. Eu pensei, peraí, homenagear os musicais nos últimos 10 anos não faz sentido. A gente não tem muitos musicais nos últimos 10 anos. Assim, tá, temos, mas não é. Alguns, longe de ser o período mais produtivo de musicais da história de Hollywood, né? Esse período já foi, não voltou. Que tudo era musical. E que temos os maiores clássicos da história dos musicais. Os musicais dos últimos 10 anos. Eu falei, pô, na real, se for dos últimos 10 anos mesmo, não pega nem Moulin Rouge, né? Porque Moulin Rouge já faz mais de 10. E que foi digamos, talvez o filme da retomada dos musicais nesse século. E um dos melhores. Como assim? Vai homenagear quem? E ficou claro durante a noite. É homenagem a Chicago, Dreamgirls e Os Miseráveis, que estava indicado na própria noite. O que não faz sentido nenhum. Peraí, a gente está homenageando um filme que está indicado. Ele está indicado. A consagração dele é essa noite. Não faz sentido você homenagear um filme que. Enfim. Tá aí disputando o melhor filme. Quer dizer, não precisa de homenagem. Homenagear o filme do próprio ano. Então isso resta 2 filmes, Dreamgirls e Chicago. E teve um segmento do show que foi justamente isso, 3 números musicais desses 3 filmes. Ridículo, patético, chato, feio. O número musical de Chicago com a Catherine Zeta-Jones, pra quê? Não faz sentido homenagear Chicago. É um filme que ganhou o Oscar faz 10 anos. Grande coisa, o filme é mó novo, não faz sentido que a homenagem a um filme de 10 anos atrás, que ganhou o Oscar de melhor filme. Independente do ano, tudo, é um bom filme, eu gosto de Chicago, mas quer dizer, não é nenhum clássico, sabe? Como assim? E 10 anos é muito pouco até pra você. Enfim, aí depois a gente teve Dreamgirls, que foi indicado ao Oscar, mas não ganhou, e todo mundo, e é consenso, é um filme medíocre. Ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante pra Jennifer Hudson, que foi quem estava lá. Não teve nem número musical, teve uma atriz, cantora, cantando uma música, que é a música, talvez a melhor música do filme e a música do momento marcante dela no filme. Então foi, assim, não foi nem uma homenagem ao próprio Dreamgirls, foi uma homenagem a Jennifer Hudson. Que foi ridículo, foi ridículo. E ela gritando, é um gosto pessoal, eu acho que esse negócio de ficar gritando não mostra, não é sinônimo de boa voz. Mas enfim, o pessoal até aplaudiu de pé a gritaria dela. Exagerada demais, demais. E aí, depois, o elenco dos Miseráveis, inclusive o Russell Crowe, cantando ao vivo um medley muito similar ao que costumam fazer nas apresentações de celebração dos Miseráveis, né, da Broadway. Me lembrou a apresentação dos 25 anos e dos 10 anos também, né, parecido, de todo mundo entrando e cantando junto e intercalando as músicas. E assim, é legal, é bonito, eu gosto muito dos Miseráveis, das músicas, e foi algo emocionante, porque sempre quando você tem um bando um ensemble assim e muita gente cantando aquela música linda dos Miseráveis, fica bonito, mas também não fez sentido assim. Porque é o filme que estava indicado na noite. Eu acho estranho ter um momento assim só para ele. Por quê, sabe? Por quê? Por quê? Tudo bem, porque a noite era homenagens musicais, mas percebe que não faz sentido. Então a produção toda do show é muito mal pensada. Então teve muita coisa de vergonha alheia, teve muitos momentos feios. A homenagem pro James Bond, por exemplo. Parece que a intenção inicial era trazer todos os James Bonds e colocar todos juntos no palco. Eu acho que isso não deu certo, foi cancelado e tal. O que a gente teve foi um clipe, música e sons de James Bond, né, nos 50 anos. E o clipe de todos os filmes, e assim, só trilha sonora e sons, né, efeitos sonoros nem pegando falas, né, somente os efeitos sonoros dos diversos filmes. O que também achei muito ruim, assim, porque música através dos filmes de James Bond só teve o tema e depois o Live and Let Die, que na verdade é uma música tema, tá? Não é a trilha sonora exatamente do filme.
E só, e acho que teve uma outra no finalzinho, mas assim, só foi, não foi isso, quer dizer, não teve nem o tema de ação do John Barry, que é famoso nos filmes do Sean Connery. Não foi realmente uma homenagem. Eu fico com a impressão nessas montagens do Oscar, isso desde sempre, até nos anos bons, que quem faz essas montagens não tem a menor ideia. Não assiste o filme, não tem conhecimento, não viu os filmes, não tem conhecimento nenhum. Assim, são os caras que só editam e é isso. Porque fica claro na tela que alguém quem fez não faz ideia do que está fazendo, não tem conhecimento para fazer. Então, não foi uma homenagem à música e sons de James Bond, nem isso foi. No final do clipe, daí sobe ao palco e aparece a Shirley Bassey. Aí sim foi um momento bem legal, cantando Goldfinger. E até então, na noite, né, nenhum. Eu já disse isso no outro podcast que eu gravei. As músicas do James Bond são algumas das mais icônicas da história do cinema e nenhuma jamais havia ganhado o Oscar. E poucas foram indicadas, inclusive, e nenhuma tinha ganhado. E Goldfinger era uma delas. E na noite também tivemos a apresentação de Skyfall pela Adele. E Skyfall levou, como já tinha previsto, né? Primeira vez que uma música tema de James Bond ganha o Oscar. E justo. E foi um momento bacana também, mas até nesse momento eu acho que teve um problema, porque a orquestra estava muito mais alta que a Adele. E aí não é falta de voz da Adele, é a modulação mesmo. A orquestra estava muito alta, porque tem grande parte da música, Skyfall, não é com um tom alto, ela é mais moderada, né? Mas a voz fica ali mais baixa e a orquestra estava muito alta, então teve um momento até que praticamente encobriu a voz da Adele. Então problemas técnicos, digamos assim, né? No som da cerimônia. Mas mesmo assim, ela mandou bem e foi bacana. Mas outro exemplo, por exemplo, a questão das canções. No medley dos Miseráveis, o Hugh Jackman cantou Suddenly, que foi a música dos Miseráveis indicada, e a Adele teve um número só para Skyfall. Aí, quando foram indicar as melhores canções, subiu ao palco de novo o elenco do Chicago. E aí todo mundo, né? A Catherine Zeta-Jones, o Richard Gere, a Queen Latifah e a Renée Zellweger. De novo, essa mania do Chicago. E fica até feio, porque assim, quem sabe, a maioria do pessoal não sabe, mas os dois produtores do Oscar desse ano produziram, são dois dos produtores do Chicago. Quer dizer, pega muito mal. Fica óbvio que eles estão puxando sardinha pro lado deles. E não é nem em termos de promover algo, né? Porque é um filme que já foi, então você não precisa promover nada. Mas fica óbvio que eles, sabe, mexendo com o material deles mesmos, assim. Quer dizer, o ego pequeno é bobagem, né? Mas enfim, aí de novo o pessoal de Chicago para apresentar a melhor canção e melhor trilha sonora. E aí, quer dizer, duas músicas tinham sido interpretadas. Aí mostrou um clipe com outras duas. Não teve apresentação ao vivo das canções. A música do documentário Chasing Nice, que é cantada pela Scarlett Johansson, bem bonita. A Scarlett Johansson não estava lá na noite, tá? Não sei onde que ela estava, mas ela não estava lá, porque ela estava indicada a canção poderia interpretar e não estava lá. Eu aposto que se ela tivesse, ela teria cantado, sim. E ela também não estava quando o elenco dos Vingadores subiu ao palco, né? Mas é porque ela não estava lá, então ela devia estar ocupada em algum lugar ontem. E aí a música da Vida de Pi, esquece as aventuras, tá? Vou continuar falando da Vida de Pi. Foi mostrada num clipe também. Muito estranho, quer dizer, duas músicas tiveram apresentação, aí outras duas no clipe. Aí eu falei, pô, mas espera aí a música do Ted que a Norah Jones ia cantar? Porque eu tava esperando, tinham anunciado que a Norah Jones ia cantar. Aí eles chegam e anunciam, e a quinta indicada do Ted, né, Norah Jones vai interpretar música de Norah Jones e de mais alguém que eu não lembro agora. E aí, enquanto eles estão no palco anunciando, aí dá uma parada pra Norah Jones cantar a música dela, do Ted. Que eu achei, assim, extremamente... foi muito estranho, assim. Quer dizer, parecia um negócio que estava sendo improvisado na hora, muito amador, a estrutura muito idiota. E aí ela cantou. E quando ela acabou de cantar, ela ainda estava no palco. Só que eles já estavam ali no palco para apresentar o vencedor. Então quando eles anunciaram, abriu o envelope, The Oscar goes to... Ela ainda estava no palco. Bom, e era quase certo que a Adele ia ganhar, assim. Muito feio, assim. Aí anunciaram, óbvio, a Adele ganhou, e quer dizer, mas a não tinha nem saído do palco ainda. Então, muito mal organizado, muito feio.
E eu até comentei no Twitter ontem à noite outra coisa, né, que diz respeito a Nora Jones. Um pouco antes tinha tido o clipe em memória, né, de algumas pessoas falecidas ano passado da indústria. É, o Ravi Shankar, que é um músico lendário, que foi indicado ao Oscar por Gandhi, se não me engano, não sei se ele foi indicado a mais alguma coisa. Teve participações em filmes, a mais notória para mim é a participação da trilha sonora dele no Gandhi, mas é um músico lendário, né? Grande participação, envolvimento com os Beatles. E ele é pai da Nora Jones. Ele morreu ano passado. Ele não estava no clipe. Quer dizer, e até, enfim, eu soube que também para entrar nesse clipe é uma disputa, tem lobby e tudo mais, porque não dá para mostrar todo mundo, obviamente. Muita gente morre. Que rola uma disputa e tal, mas pô, tem algumas pessoas que são notórias que não precisa ter disputa, é óbvio que eles têm que mostrar. Acho que a disputa deve rolar para uns caras que aparecem que a gente nunca nem ouviu falar e que não são nem agentes, empresários, sei lá o que, sabe? Isso aí, esses caras com certeza fizeram um lobby danado para botar a foto lá. Mas a família e os amigos, sei lá. Mas tem algumas pessoas que não tem como a pessoa morrer e você não mostrar num clipe. Eu acho que o Ravi Shankar era um desses. E pra piorar, como eu disse, pai da Nora Jones, quer dizer, então eu acho que deve ter pego até mal, assim, né? A menina tava lá na noite, o pai dela tem uma marca no cinema, assim, faz parte da história, e não foi nem homenageado. E aí chegam e fazem isso com ela. Nossa, eu se fosse a Nora Jones ia ficar meio. Ela parece uma pessoa super de boa e tal, mas se fosse eu, eu ficaria meio bravo, assim, da maneira que fui tratado, né? E, quer dizer, tudo muito desorganizado, mal pensado. Então, realmente, foi bem é, constrangedora a cerimônia de ontem. É, e, obviamente, a academia tá. Assim, depois de tudo que repercutiu aí de ontem pra hoje, vocês podem ter certeza que nem o Seth volta e nem os produtores voltam nunca mais pra organizar essa cerimônia. Né? Como eu disse, é um consenso assim, de que foi um fracasso. É, mas eu não sei o que eles vão fazer, porque faz. Eu tava vendo aqui, parece que nos últimos 16 anos, né, ninguém repetiu 2 anos seguidos, né, apresentou o Oscar e uma infinidade de pessoas foram tentadas. E a gente, claramente a gente está tendo tentativas desesperadas, né? O Seth MacFarlane, na verdade, foi uma tentativa nada a ver, né? Porque é verdade, eu li um texto falando sobre isso. Quando você para pra pensar, ele não é. Só conhece ele, e ele fez até uma vinheta pra propaganda lá nos Estados Unidos, né, que tá no YouTube, no canal do Oscar, brincando com isso, né? Ah, você não me conhece, mas seus filhos me conhecem, né? Porque é bem isso, assim, só quem assiste Family Guy, tudo que conhece ele. E aliás, a cara dele, muita gente, porque eu não conhecia, por exemplo, assim, só recentemente que eu fui conhecer a cara dele. Porque a gente conhece as obras dele, né? Mas ele não é ator, ele não tá na frente das câmeras, então ele não é. Então a maioria das pessoas que ligou no Oscar ontem se perguntou: quem é esse cara? Né? Aqui em casa me perguntaram: quem é esse cara? Eu não tô falando que a pessoa tem que ser conhecida para apresentar o Oscar, não é isso, mas para mostrar que foi sim uma coisa meio arriscada, assim. E foi mesmo, né? Eu falei sobre isso. É, mas que revelou-se, infelizmente. Eu esperava que fosse melhor, assim, mas infelizmente não foi, não deu certo. O que volta, pelo menos particularmente para mim, volta a algo que eu sempre pensei, que é o Oscar tem que ser, assim, a apresentação, a cerimônia toda, ela não tem que ser, óbvio, o humor sempre vai ter, tem que ter, faz parte, tal. É divertido, em qualquer cerimônia de qualquer coisa, a gente sempre quer colocar um humor para ser algo bacana, e divertido, e descontraído de assistir. Mas tem que ter bom gosto, bom senso. Eu acho que tem que ser uma coisa, um humor mais inocente, digamos assim, sabe? Porque você não precisa xingar e ofender pessoas para fazer as pessoas rirem. Isso ficou muito óbvio ontem, com várias piadas que ninguém riu, assim, foi realmente constrangedor, assim, ninguém riu. É, E o Seth MacFarlane se revelou, assim, ele pode ter os shows dele, eu gosto do Family Guy e tal, e ser engraçado, adorei o Ted, é, mas mostrou que, assim, ao vivo ele não leva a jeito não, porque ele fica rindo das próprias piadas, é muito... depois de um tempo começa a irritar, é, e começa a ficar patético, depois que muitas piadas dele não provocam riso nenhum e só ele ri. Aí você vê que o negócio tá feio, né? E a gente não tá falando que o pessoal de Hollywood não tem humor. Pô, peraí. Tem um monte de gente lá, tem família em todas as bancadas, são 3 andares, eu acho que de camarote. É, não é, o pessoal de Hollywood. Não. É um teatro lotado com milhares de pessoas e ninguém riu.
grave, assim, realmente não foi engraçado. E em vários momentos, né, eu quero dizer assim, lógico, teve alguns momentos engraçados, mas foram poucos. E algumas coisas que foram engraçadas, tipo no começo, que nem a apresentação do Boobs, 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 a música lá, que eu ri, confesso, achei engraçado. Mas depois, no contexto geral, quando você pega o espetáculo todo e o que foi, ah, putz, não foi engraçado, porque aí você vê que na verdade fez parte de toda uma cerimônia de mau gosto, assim, não foi algo pontual, tirando sarro, porque até ali era isso, né? Tirando sarro do que o Capitão Kirk, né, o William Shatner, tirando sarro do que ele ia fazer que ia estragar a noite. Então faz sentido, tipo, ele fez uma coisa, putz, que absurdo. Então mostrando uma coisa absurda que ele teria feito. Mas não, porque aí no contexto geral, até isso, depois agora perdeu a graça aquilo pra mim. Porque realmente foi isso, ele teve muito mau gosto. Então, foi realmente aquilo perdeu a graça até, aquele clipe. É, assim, então foi isso, assim, eu acho que a cerimônia foi. Bom, retomando o raciocínio, não sei que rumo eles vão tomar, eu acho que tem que ser glamouroso, tem que ser de bom gosto. Eu, particularmente, eu gostei muito do. E teve boa audiência, assim, no ano. Do ano do Hugh Jackman, porque justamente eu falei sobre isso até na época, escrevi no blog. Ele foi clássico, assim, ele foi. As pessoas gostam dele, ele fez piadas e coisas divertidas, aquele número musical inicial dele foi muito engraçado, mas aí, novamente, ele não tirou sarro de ninguém, ele não precisou ofender ninguém pra fazer todo mundo rir. É, assim, todo mundo, né? Tudo bem, tem uns discípulos aí dos humoristas entre aspas, novamente, que não vão achar graça, eu sei que tem gente que gosta desse tipo de humor que eu tô falando que foi ruim na noite passada, é, mas essas pessoas, felizmente, são uma minoria, porque é uma coisa muito feia, enfim. Eu não vou entrar aqui no mérito de discutir tudo isso, porque isso rende outra ocasião e rende muita discussão. Sobre as premiações, eu acertei 16 de 21 no bolão, e no blog do JC o vencedor acertou 19. Ninguém gabaritou e ninguém nem acertou 20, né? Foram 19, então dois erros. É, teve algumas categorias que quebraram a perna de todo mundo, tipo direção de arte para Lincoln, que eu não achei justo, mesmo não tendo assistido Lincoln, porque a direção de arte que inclusive ganhou outros prêmios diversos, do Ana Karenina, é muito inventiva, é muito. É, mas aí, enfim, sei lá, acho que quem votou devia estar querendo dar algum prêmio pro Lincoln, não sei o que passou na cabeça das pessoas. Foi muito estranho, quebrou a perna de todo mundo essa categoria. É, tanto que, assim, pelo menos lá no blog do JC, quer dizer, mais de 200 participações, ou 300, e ninguém gabaritou. Enfim, mostra que teve pelo menos duas ou três coisas que foram muito nada a ver, assim. É, e A Vida de Pi ganhou 4 Oscars, foi o maior vencedor da noite em números, né, de estatuetas, e um dos grandes vencedores, porque o Ang Lee levou o melhor diretor, o que eu achei bacana, né. Mesmo que o Ben Affleck tivesse sido indicado, e se ele tivesse sido indicado, daí eu acho que ele ganharia, mas eu acho muito justo o Oscar porque independente, eu não dei 5 estrelas, por exemplo, pro Vida de Pi, na minha crítica eu escrevi, não é o filme perfeito, mas eu também falo sobre isso, mas não precisa ser às vezes. Mas o trabalho dele como diretor eu acho fantástico, e sou fã dele como diretor, então achei bacana. O Lincoln ganhou 2, ator e direção de arte, o Silver Linings ganhou 1, atriz para Jennifer Lawrence, que aliás, protagonizou um dos momentos, né, de cerimônia, ela caiu quando foi receber, caiu na escadaria, assim, ela caiu e ficou de cara, assim, ela ficou alguns segundos parada, coitada, assim, tipo, ela ficou e caiu e ficou, assim, aqueles 2, 3 segundos que. E inclusive tem um momento até o Hugh Jackman, um cavalheiro, né? Ele saiu correndo assim pra ajudar ela, né? Mas ela levantou antes que ele chegasse, né? Mas ele já tava indo salvar a coitada, né? Bacana, bacana. E aí ela tirou sarro, né? Ela falou, aí todo mundo aplaudiu de pé. Ela falou, vocês estão aplaudindo de pé só porque eu caí, né? E, e foi isso que marcou, porque eu até li num artigo falando que ninguém vai nem lembrar o que ela falou, e é verdade, só lembro disso. Eu não lembro do resto do discurso, porque a gente ficou rindo, comentando, e aí aquele momento dela se perdeu. Mas ela ganhou, achei uma pena, porque eu torcia pra Manuela Rivar ganhar, e ou mesmo outras, assim, o que eu falei, ela tá muito bem no papel, mas é um papel que não é o melhor, assim. A culpa não é dela, é isso que eu quero dizer. Ela tá ótima, mas não tem a complexidade, por exemplo, do papel da Naomi Harris, por exemplo, da Naomi Watts, não Naomi, da Naomi Watts no Impossível, ou da Emanuele Riva no Amor, pra falar das duas que eu assisti, porque os outros dois eu não vi, né? É, mas já disse que pra mim eu não daria também o prêmio pra menininha, né, de 9 anos. É,
Mas enfim, ganhou ela e o pessoal simpatiza muito com ela, ela é bacana, é uma ótima atriz sim. E tem todos. E rola, né? Pô, é uma estrela em ascensão e tal. E, enfim, ela ganhou. O Django ganhou dois também. O Tarantino levou dele de roteirista de novo. É, ele nunca ganhou um Oscar de diretor, tá? E nenhum filme dele nunca ganhou um Oscar de melhor filme. Ele ganhou já dois Oscars de melhor diretor, de melhor roteiro, perdão. Ele foi indicado quatro vezes, né? Ele ganhou pelo Pulp Fiction, por três filmes, né? Ele ganhou pelo Pulp Fiction e ganhou agora pelo Django, e ele tinha sido indicado pelo Bastardos Inglórios também. É, enfim, ganhou esses dois de roteiro. Os Miseráveis ganhou três Oscars, né? Foi mixagem de som, atriz coadjuvante, Penn Hathaway e mais o que? Deixa eu ver aqui. É, maquiagem. Maquiagem. Três acertos meus no bolão. O Argo ganhou três, né? Ganhou o melhor filme, melhor roteiro e melhor montagem. Exatamente o que eu achei que ele ia ganhar. Acertei os três Oscars que ele ganhou. É, e, enfim, bacana tudo, assim, dos filmes que a gente tinha indicado e tal. Eu acho que não. Eu acho que, né, eu já falei, né, o Django eu acho que merecia mais, o Amor. E depois parando pra pensar, assim, mesmo não tendo essa questão da minha avaliação, tudo, talvez até a Vida de Pi, sabe? Mas eu não sei. Mas eu acho que o Amor e o Django, com certeza. Mas eu entendo totalmente o Argo ter levado e é um filme muito bom. E, enfim, levou. É, e, enfim, foi isso, né? A noite do Oscar. Acho que eu já falei demais e já falei sobre a cerimônia toda e tal, enfim, o que teve. A verdade é, assim, um balanço geral, tá? Esse ano eu assisti o Globo de Ouro, o Screen Actors Guild e o BAFTA e o Oscar, né? Dessas quatro grandes cerimônias, o Oscar foi a pior. O Globo de Ouro, apesar da sua irrelevância e tal, e do lobby, e de querer agradar todo mundo, e é verdade, a cerimônia foi melhor. A Tina Fey e a Amy Poehler, e eu escrevi sobre isso no blog, eu nem sou muito fã delas, assim, em particular, sabe? Menos ainda da Amy Poehler. Mas elas mandaram muito bem na apresentação do Globo de Ouro, foram muito engraçadas. Elas mandaram bem melhor, obviamente, do que o Seth MacFarlane no Oscar. O SEG não tem apresentador, né? Então, enfim, não dá pra comentar sobre isso. O BAFTA foi muito bom, eu comentei no Twitter bastante sobre isso no dia da cerimônia. O Stephen Fry apresentou, eu gostei muito da cerimônia do BAFTA, assim, eu nunca tinha assistido e assisti pela internet, né? Porque nenhum canal transmite aqui no Brasil. Eu gostei muito porque eles não têm enrolação, não tem números, não tem. E não que eu acho que o Oscar não deva ter, perceba, eu gosto dessas coisas especiais que tem no Oscar, mas que eu gosto quando é bem feito, tudo tem que ser comedido, a gente tem que calcular, mas eu gostei muito da cerimônia do BAFTA, porque não tem nada, não tem enrolação. O Stephen Fry foi muito bom, muito engraçado nos seus monólogos entre categorias e na apresentação dos apresentadores, e muito, muito engraçado, e a cerimônia é muito dinâmica, e ela é tão, por não ter encheção de linguiça, é isso que eu falei. E ele pediu no começo da cerimônia, né, pra todo mundo ser breve, não ficar fazendo uma lista de um monte de nomes e tal. Enfim, mas apesar de ele ter falado tudo isso, ninguém foi cortado no BAFTA, nenhum discurso foi cortado. E a gente teve até alguns discursos mais longos. Mas como não tem enrolação no resto da cerimônia, as pessoas conseguem falar, elas têm tempo para falar, porque não perde-se tempo para fazer homenagem a um musical de 10 anos atrás, né? Então, fica a dica, senhor Oscar. E aí, então assim, o Oscar foi a pior cerimônia de todas que eu vi esse ano. E foram essas quatro cerimônias, infelizmente. É realmente uma pena, assim. Eu não entendi também o lance da orquestra tá em outro prédio. Aliás, eu acho que isso atrapalhou, tá? Até a questão das pessoas sendo expulsas no palco. Porque como o maestro não estava lá ao vivo, mesmo estando com a comunicação, ele devia ter telão e estava com fone de ouvido e tal, mas quando você não tá ao vivo, você não tem a sensibilidade de ver que a pessoa ainda tá falando, não sei, eu acho que até isso atrapalhou nesse sentido. E não entendi por quê. Tipo, o Kodak Theatre é um teatro totalmente cheio de aparatos, tudo. A gente teve números musicais, a gente teve orquestra lá no palco ao vivo, mas a orquestra da cerimônia não estava lá, não fez o menor sentido, mas enfim. Então eu acho que foi isso, assim, como eu disse já no outro podcast, eu acompanho o Oscar há muito tempo, desde pequeno, e essa foi uma das piores cerimônias que eu vi. E, como eu disse, a homenagem da noite foi aos musicais, eu amo musicais,
E eu amo o Oscar, assim, que já falei sobre isso. Eu adoro assistir, sou fã, paro pra assistir, faço, né, todo meu ritual, os bolões, as apostas, a torcida. Curto mesmo, assim. Então, não sou alguém que esnoba, ou que não gosta, ou que não tá nem aí. Muito pelo contrário, eu gosto pra caramba. E essa foi uma das piores cerimônias que eu assisti. Realmente, uma pena. Sobre os premiados, é o que eu já falei. Então é isso. Vou parar aqui, porque já deu um bom tempo. E bem menos do que no podcast anterior. E é isso. Obrigado aí por todo mundo que acompanha, que ouviu. Obrigado a todo mundo que ouviu o podcast anterior. Um beijo especial para minhas amigas Ju e Tari. Pelos comentários aí, fiquei mó feliz. Eu fico mó feliz quando amigos pessoais meus ouvem as minhas coisas, ou leem minhas coisas. E obrigado, viu? Um beijo pra vocês duas. E é isso. Valeu todo mundo. Obrigado a todo mundo que participou do bolão do blog do JC. Muita gente, fiquei muito feliz. Deu um trabalhão pra mim nessa madrugada. Mas valeu a pena, assim, foi muito divertido ver a participação de todo mundo. E aliás, foi bem engraçado ver pessoas que apostaram em pessoas que nem estavam indicadas, né? Teve várias pessoas que botaram o diretor Ben Affleck. Eu falei, nossa, tá rolando um protesto aqui no bolão do Oscar, mas essa pessoa, será que essa pessoa sabe que ela tem que acertar para ganhar? Tipo, por que ela botou no Ben Affleck que não tá nem indicado? Eu dando risada sozinho nessa madrugada, na contabilidade do bolão. Mas, enfim. É isso. A gente se vê no próximo Oscar, né? Sobre essas coisas, porque eu sempre faço cobertura. E espero que cada vez melhor aí, maior. E, assim, eu não duvido que o Oscar do ano que vem vai ser melhor. Sério mesmo, porque esse ano foi trágico. Então, pior não tem como ficar, assim. Eu sei que é perigoso dizer isso, mas eu duvido que vai ser pior. Então, eu acho que o Oscar do ano que vem teremos coisas melhores a serem ditas. E tomara, né? Quem sabe, melhores filmes, indicações mais justas e não custa nada sonhar, né? Essa semana eu publiquei no Facebook e no Twitter um link para um artigo do Salão falando sobre os melhores anos do Oscar, né? Porque pode ser coisa difícil, a gente vive falando, o Oscar é injusto, palhaçada, mas teve anos memoráveis, assim, de filmes muito bons, assim, serem indicados e vencerem. Então, eu tô esperando, né? Quem sabe, pode ser ano que vem, pode ser esse ano. 2014 é o ano da Copa, tem tudo, né? Pra quem sabe. Mas é isso, obrigado a todo mundo e visitem aí em todos os Twitter, Facebook, YouTube, continuem participando e divulgando e enfim, obrigado a todo mundo. Um grande abraço e até mais.